Meu nome é Márcio Meira, sou bispo da Igreja Anglicana no Brasil e hoje eu quero compartilhar com você algumas razões pelas quais eu defendo a ordenação feminina, tanto ao diaconato como ao presbiterato. Eu tenho a alegria de ordenar mulheres ao ministério pastoral, sabe por quê? Primeiro, em Cristo nós somos um. Gálatas capítulo 3, verso 28 nos diz: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Se Deus pôde incluir judeus e gentios no ministério, por que não incluiria também homens e mulheres? Segundo, pastorear é um dom. Atos 11, 17, 18 diz: portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudéssemos resistir a Deus? Na verdade, até os gentios, Deus deu arrependimento para a vida. O argumento usado por Pedro para justificar a inclusão dos gentios na igreja foi o dom do Espírito, que lhes fora concedido da mesma maneira como aos judeus. Como os apóstolos poderiam impedir a sua inclusão? Nós, como igreja, devemos reconhecer o dom pastoral que tem sido concedido a indivíduos do sexo feminino. Ordenar nada mais é do que reconhecer o dom. Terceiro, o sacerdócio é universal. 1 Pedro 2,5, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eis um dos pilares da reforma protestante: sacerdócio universal de todos os crentes, sem importar o seu gênero. É como sacerdotes, nós precisamos oferecer sacrifícios espirituais, sacrifícios a Deus e anunciar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Homens e mulheres estão igualmente incumbidos dessa missão. Ora, por que razão deveríamos privar mulheres de celebrar os sacramentos da ceia e do batismo? Quarto, Jesus confiou a uma mulher o primeiro ide após a sua ressurreição. Jesus poderia ter aparecido primeiramente aos seus discípulos, homens, mas preferiu aparecer primeiro a uma mulher, a quem confiou o seu primeiro ide, João 20:17. É possível que os discípulos tenham se sentido desprestigiados por isso. Por que a uma mulher e não diretamente a nós? Talvez isso indicasse a importância que Jesus atribuía ao gênero feminino na pregação do Evangelho. Quinta razão, as mulheres lideraram na igreja primitiva. Romanos 16 nós vemos: recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Saúdem a Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúde Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Quanta informação valiosa numa simples saudação. No texto original, Febe é chamada de diaconisa na igreja em Cencreia. De acordo com o testemunho do autor patrístico Teodoreto de Ciro, no século IV depois de Cristo, Febe era uma pregadora itinerante, cuja fama correu no mundo todo. Ela era conhecida não apenas entre os gregos e romanos, mas entre bárbaros também. E Febe não foi a única. Entre os que recebem a saudação palina, destaca-se Priscila e Áquila, responsáveis por ensinar o evangelho com mais precisão, e Apolo, um dos mais eloquentes pregadores da época. Propositadamente, Paulo menciona Priscila antes de Áquila, o que poderia soar indelicado para indicar sua importância ministerial. Um pouco mais adiante, Paulo nos revela dois personagens curiosos, a saber, Andrônico e Júnias, notáveis entre os apóstolos. Se de fato ambos, marido e mulher, eram considerados apóstolos, não sobre margem para descobrir sobre a legitimidade da liderança feminina na igreja primitiva. Eu tenho sido testemunha do flagrante sucesso obtido por mulheres no exercício do ministério pastoral. Alguns obtiveram êxito onde homens desistiram. Eu poderia citar alguns exemplos em nossa diocese. Depois de todas as conquistas das mulheres na segunda metade do século XX para cá, seria no mínimo anacrônico acreditar em sua incompetência para a liderança eclesiástica. Muito antes da Revolução Cultural, em tempos bíblicos, elas já demonstravam suas habilidades como rainhas, juízas, profetisas e, diga-se de passagem, até pastoras. Isto é, Débora, Ana, Raquel,
por que razão Deus as privaria do privilégio de ser instrumentos do seu amor para cuidar do seu rebanho particular? Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todas as reverendas da Diocese de João Pessoa, que fielmente têm pastoreado como filhas amadas e obedientes a Deus e ao seu bispo e à sua igreja.